Bem, então vamos passar a palavra para a Doris Vilas Boas. Doris é arquiteta, urbanista, especialista em sistemas de saúde, pesquisadora do Grupo de Estudos em Arquitetura e Engenharia Hospitalar da UFBA, docente da Universidade de Salvador, Unifax, vice-presidente executiva da BDH, proprietária do escritório Conexão Projetos, atuante na área de planejamento de redes de atenção à saúde, dimensionamento de infraestrutura e projetos em hospitais e clínicas. Doris vai falar sobre sustentabilidade em EAS, estudos de caso. Com você, Doris. Boa tarde a todos. Agradeço ao Antônio Pedro pelo convite e a todos os colegas pela honra de estar fazendo parte desse seminário, que, para mim, ele contribui de forma efetiva para a qualificação dos espaços de saúde no Brasil. A minha pesquisa ela tem como tema a sustentabilidade em estabelecimentos assistenciais de saúde, soluções do projeto arquitetônico. O principal objetivo é desenvolver pesquisas sobre tecnologias limpas, materiais saudáveis, técnicas e soluções projetuais adequadas e passíveis de serem adotadas para a obtenção de um edifício hospitalar sustentável e saudável. Os estabelecimentos de saúde, os EAS, em particular os prédios hospitalares, são grandes consumidores de energia, de recursos ambientais e geradores de resíduos, né? E aí eu me embaso aqui essa fala pelo professor Antônio Pedro de Carvalho, professor Fábio Bittencourt, professor Nobre Neto, que vem chamando a atenção da necessidade de aplicarmos a sustentabilidade nos edifícios de saúde. Aqui é uma imagem do Hospital Albert Einstein, e eu utilizo ela para falar que alguns hospitais consomem a mesma quantidade de energia que pequenas cidades, em razão da sua própria dimensão, complexidade de instalação e, principalmente, para o seu uso ininterrupto 24 horas por dia. Eu uso a imagem do Hospital Albert Einstein porque ele será um dos estudos de caso dessa pesquisa. Aqui é a imagem do Hospital São Rafael, na Bahia, uma imagem cedida pelo professor Nobre Neto. E o São Rafael, ele é conhecido como Cidade da Saúde. E é interessante chamá-lo dessa forma, porque uma pesquisa salientou que passam mais pessoas durante o ano dentro do hospital, circulam mais pessoas do que em Porto Seguro, na Bahia. Então, que é uma das cidades turísticas mais movimentadas da Bahia. Então, por esse exemplo, a gente pode dimensionar a complexidade de fluxos e a quantidade de resíduos gerados pela unidade e, consequentemente, a necessidade de um planejamento eficaz e proativo. E quem já viu o dia a dia do hospital sabe que não existe edificação mais adequada para a aplicação de procedimentos ecologicamente corretos, como a reciclagem, a economia energética, o controle da geração de resíduos e outros, né? Essa fala do professor Antônio Pedro de Carvalho diz que o hospital, por reunir características de indústria, hotel, laboratório, comércio e as mais diversas e complexas atividades, e por abrigar pessoas com as mais diversas carências, se presta exemplarmente para a prática de procedimentos saudáveis de gestão. O professor Fábio Bittencourt nos traz uma fala de que pode-se considerar que projetar sustentavelmente um ambiente hospitalar significa criar espaços que sejam ambientalmente saudáveis, viáveis economicamente e sensíveis às necessidades sociais, considerando a sua amplitude de dimensões sociais, econômicas, ambientais, tecnológicas e ecológicas. Eu gosto sempre de falar que o hospital ele tem 5 pilares principais, né? Que são eles, para mim, a racionalidade, a flexibilidade, a tecnologia, a humanização e a sustentabilidade. E, como um pilar, eu vejo como essencial a gente se aprofundar nesse aspecto dos estabelecimentos essenciais de saúde. Baseado sempre na perspectiva da inovação, que é o fazer de forma diferente e eficaz. A sustentabilidade é um desafio imperativo a todo e qualquer projeto, principalmente aos de arquitetura hospitalar, que tem por finalidade, em primeiro plano, construir ambientes de promoção da saúde, cuidado, cura, bem-estar e vida. Então, uma unidade que é construída para promover a vida,
Então, ela não deve, em hipótese alguma, já diria Florence Nightingale, promover uma doença, promover o descuidar. E o termo sustentabilidade, aí eu quero fazer duas pausas, dois momentos de observação, um da década de 90 até o ano 2010, esses primeiros 20 anos, e depois essa última década. A gente começa em 92, o termo aparece pela primeira vez, e a gente vem no Brasil com a ECO 92, a Agenda 21 Nacional, o Protocolo de Quioto, a Conferência Copenhague, sempre estão referenciando ao termo sustentabilidade, e a ISO 14000, né, que é aqui no Brasil uma NBR, que começa a se falar sobre a questão do meio ambiente, né, dentro dos estabelecimentos de uso público, e a gente tem o ano de 2010, um marco, que é considerado o ano zero da economia sustentável. Então, a gente fica até 2010 com essa consolidação do termo sustentabilidade, com poucas referências, e a partir de 2010, a gente começa a ver um outro cenário que eu quero destacar em 2011, a criação da Rede Global de Hospitais Verdes e Saudáveis, criada pela Organização Internacional Saúde Sem Dano, e que vai ser um marco para todos os estabelecimentos de saúde no Brasil, e para quem fala de hospitais de sustentabilidade, e principalmente para mim, porque um dos estudos de caso é o Hospital São Rafael, e ele se torna membro, né, da Rede Global de Hospitais Verdes e Saudáveis desde 2016. Gostaria de destacar essa capa da revista, em 2014, do Guia Exame, que ele traz mais de 60 estabelecimentos que são exemplos de sustentabilidade, e que, dentre esses 60 exemplos, ele destaca 4 redes, né, de saúde, que são os laboratórios Sabin, o Grupo Fleury, o Hospital Albert Einstein e o Sírio-Libanês. Então, foram reconhecidos pelo Guia Exame, né, como instituições modelo que apresentam melhores práticas de sustentabilidade, conferindo-se como exemplos inspiradores para o setor saúde. Dentre eles, o Hospital Albert Einstein e o Sírio-Libanês também fazem parte dos estudos de caso dessa pesquisa. E aí, em 2009, eu salientei a criação na ANBR 14000, né? E aqui em 2015 a gente tem uma revisão, e ele traz uma norma que define os requisitos para colocar um sistema na gestão ambiental em vigor, utilização eficiente dos recursos e redução da quantidade de resíduos. Em 2015, a gente pode trazer como um marco, né, dessa década, que foi a transformação, a Agenda 2030, né, para o Desenvolvimento Sustentável, organizado pela Cúpula das Nações Unidas, e que passam todos os setores, não só os setores hospitalares, mas todas as grandes empresas passam a ter esta agenda como um guia para repensar as suas estratégias de desenvolvimento e de gestão. Em 2018, né, influenciado e inspirado pelos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a UNOPS, né, a EBSER, né, juntamente com a UNOPS, lança as diretrizes de sustentabilidade para projetos de arquitetura e engenharia em hospitais universitários. Então, é uma manual que está disponível, né, no site da EBSER. E, por fim, né, fechando um pouco essa década, eu destaco que o Fórum Econômico Mundial, né, de 2020, uma das palavras mais repetidas foi a sustentabilidade. Né? Líderes de países e de empresas debateram a relação entre economia e meio ambiente. E os grandes líderes mundiais salientaram a importância de todos os governos internacionais trabalharem a sustentabilidade em seus projetos de governo, e todas as empresas trazerem para uma economia sustentável, né, e saudável. Estamos numa pandemia, e mais do que nunca é uma pandemia que ela está vinculada a uma relação total do homem com o meio ambiente e o impacto que nós sofremos no nosso sistema de saúde por conta dessa pandemia. Então, eu sempre gosto de pensar, né, são impactos momentâneos ou estamos construindo uma nova mentalidade, uma nova revisão, né, do nosso paradigma de projetar mediante o que enfrentamos nessa pandemia, né, no nosso país. E falar sobre causas ambientais e doenças não é uma novidade. A gente pode falar que Hipócrates, né, o médico grego considerado o pai da medicina, ele escreveu no século V a.C. o tratado
dos ares, das águas e dos lugares onde ele já relacionava causas ambientais às doenças. A gente pensa que é preciso, né? Nós precisamos buscar novas formas de nos organizarmos em sociedade. Com certeza é algo imperativo. A palestra de Antônio Pedro ontem deixou isso evidente para a gente, a importância da gente repensar e se posicionar, né, enquanto profissionais. Mas, apesar de todas as evidências, né, vê-se, né, que na última década o hospital sustentável deixou de ser mais do que um conceito, tendência ou moda, mas ainda não se converteu em uma exigência contidas nas leis, normas e regulamentos no Brasil. A gente ainda tem um caminho longo pela frente, né? Eu gosto de salientar alguns exemplos internacionais, antes de entrar nos estudos de caso nos próximos 10 minutos, que são alguns hospitais que já trabalham com um conceito mais ampliado de comunidade saudável, que são hospitais que se posicionam nos seus bairros ou no seu território que ele ocupa, como promotores de saúde na cidade. Então, hospitais que são completamente conectados com a cidade, né, e com o bairro, hospitais que, como, por exemplo, esse hospital citado, que ele tem a horta, né, que leva para o hospital espaços de convivência e alimentação saudável, né, para os 1.500 metros quadrados de horta, né, e alimenta funcionários e pacientes, né. Um outro hospital, né, que traz o exemplo da biofilia, esse hospital, ele traz, no conceito do projeto, a natureza como um processo de auxílio na cura do paciente. Um hospital que também, no México, se compromete, a arquitetura dele se compromete com cuidar do espaço ao redor. Então, essa fachada, ela tem uma substância, né? Ela é composta por uma substância que neutraliza o gás carbônico ao seu redor. Então, isso é um compromisso também de melhoria da qualidade do ar no entorno, não só para dentro da unidade de saúde. E é importante a gente pensar que, na grande maioria das cidades brasileiras, as estratégias, tecnologias limpas e soluções sustentáveis não estão sendo adotadas, né, como premissas básicas para a concepção de projetos arquitetônicos de GES. E por que isso? A gente se pergunta, né? É muito pela mentalidade dos gestores que ainda não alcançaram essa importância, e também, eu relato isso, ao conhecimento e compromisso dos projetistas. Às vezes, os projetistas não conhecem dessas estratégias e acabam não levando ao gestor essas possibilidades. Eu acredito, eu sou uma otimista, né, de que existe uma possibilidade dessa engrenagem funcionar, que significa um trabalho entre saúde, propósito e meio ambiente, isso junto, conhecer as técnicas sustentáveis de menor impacto ambiental, para que a gente possa elaborar um programa de edificação com concepção e realização da gestão de pontos de atenção à saúde, instituir uma nova etapa multidisciplinar de idealização do projeto, que eu falo que é antes de começar a projetar, o arquiteto tem que estar envolvido nas idealizações do negócio de saúde para que a gente possa propor essas premissas. Dessa forma, trazer o propósito de tornar o AES um promotor da saúde na cidade e criar, assim, cidades saudáveis, resilientes e equitativas. Então, não construir cidades doentes, mas cidades que possam ser resilientes e equitativas. Dentro desse sentido, a gente está na etapa de pesquisa da revisão da literatura, né, e de identificação de soluções sustentáveis e existentes em alguns hospitais do Brasil. Eu estou fazendo, nesse momento, 5 estudos de caso em 5 hospitais, e depois a gente vai fazer um recorte, né, nessa temática, mas os estudos de caso no Hospital Albert Einstein, Sírio-Libanês, em São Paulo, o Hospital São Rafael, aqui em Salvador, o Hospital Sara de Salvador, e um hospital que é um hospital em Minas Gerais, o Hospital de Maternidade Municipal Dr. Odeon Leão Carneiro. Vou começar descrevendo um pouquinho sobre esse hospital agora. Ele, no projeto arquitetônico, foram adotadas soluções que permitiram, desde o início da sua operacionalização, o uso racional da água potável, a redução do consumo de energia térmica e de energia elétrica. É um hospital projetado por Domingos, né, Fiorentini, ainda vivo, e eu estive com ele recolhendo esse material, ainda com ele no escritório dele. Ele preconizou o uso máximo de ventilação e iluminação natural através de janelas em todos os ambientes, utilização de sensores de presença que desligam automaticamente a luz e o ar-condicionado na ausência de pessoas,
utilização de lâmpadas especiais e lâmpadas LED, alimentação do grupo motogerador 100% do hospital, possibilitando o desligamento da energia nos horários de pico, utilização dos recursos anteriormente referidos, tais como bomba de calor e cogeração do ar-condicionado, que eu vou falar mais adiante, e sistema de automação inteligente do ar-condicionado, elevadores e aquecedores. Em relação à iluminação e ventilação, a gente pode destacar janelas que possuem venezianas com esquadrilha de PVC e vidro, que permitem a entrada de mais de 90% da luz natural e 95% de ventilação, dispensando o uso de ar-condicionado e luz elétrica em enfermarias, corredores e sala de espera. Clarabóias nos corredores, que permitem a entrada de luz nas enfermarias, e existem clarabóias a cada 8 metros, né, permitindo também a ventilação. Telhas tipo sanduíche, que promove o isolamento térmico e acústico, reduzindo o calor e o barulho. Sistemas de energia solar para o aquecimento da água de torneiras e chuveiros. Sistemas de ar-condicionado inteligente nos locais obrigatórios de ter ar-condicionado. Cogeração de energia, que é o aproveitamento do calor gerado do calor gerado pelo sistema de ar-condicionado para o pré-aquecimento da água de banho, e o uso de grupos motogeradores para desligar na hora de pico. Esse é um exemplo do que foi feito da GAC, né, um termo que a gente usa muito quando a gente vai falar da central de água gelada. A gente vai ver que todos os hospitais trabalham o seu sistema da central de água gelada e fazem a cogeração, que é justamente o aproveitamento de energia de um sistema para outro. Aqui é um exemplo também da preocupação da reciclagem de água, que é feita não somente com o aproveitamento de águas de pias, mas também o aproveitamento do esgoto. Eu queria chamar a atenção no projeto da questão da construção do porão técnico e do sótão técnico, e que isso permitiu, assim também como os hospitais de Olelé, que utilizam da mesma estratégia, né, esse porão técnico permite que a manutenção facilitada do hospital, né, a flexibilidade de movimentação das estruturas e o isolamento da umidade da estrutura abaixo. Aqui é um exemplo do que está sendo visto embaixo, tem 1,70 m solto do chão, e 2 fotos aqui como exemplo. E aqui o sótão técnico, a mesma coisa, as áreas técnicas em cima dos ambientes que precisam de ambientes técnicos. Vou passar aqui para o segundo exemplo, que é o Hospital Albert Einstein, e aqui eu gostaria de chamar a atenção que a gestão ela tem como ferramenta a implementação de soluções sustentáveis. A gente vê, eu posso, assim, já tem mais ou menos desde 2009, eu venho, né, estudando um pouquinho a sustentabilidade, e eu vejo que, anteriormente, quem falava de sustentabilidade eram os engenheiros, né? Eu fui recebida no São Rafael, alguns anos atrás, até levando uns alunos do professor Antônio Pedro para lá na engenharia do hospital, e quem falava da sustentabilidade eram os engenheiros. E agora, no ano 2021, voltei ao São Rafael para falar sobre sustentabilidade, e a diretoria falava sobre esse tema, era um tema importante para a diretoria. Então, isso mostra que a gestão ela é fundamental nesse processo. Então, com a criação de uma comissão lá no Einstein, né, que se dedica a buscar tecnologias limpas, eficiência energética e, ao mesmo tempo, promover a conscientização entre colaboradores e visitantes, foi possível ter como prioridade o planejamento, construção e operação das edificações do hospital de maneira sustentável. Aí eu vou chamar a atenção dos itens que são soluções do projeto arquitetônico. Esse prédio, que é o que está aqui à frente, ele foi certificado LEED Gold, né, um certificado de sustentabilidade, e alguns elementos o classificam como sustentáveis, né? A fachada ventilada, o teto verde, o aproveitamento da água de chuva, vidros especiais, low-E, a luz natural, amplamente utilizada, automação predial, cogeração de energia, placas solares tubulares, bomba de calor, materiais certificados. Os materiais são muito importantes para nós arquitetos, né, que especificamos. Então, os materiais aqui são da RDC 50, não tóxicos, recicláveis, que reduzem a necessidade de manutenção. E a rede de hospitais verdes e saudáveis, né, eles falam muito da compra, né, se preocupar com a compra, de quem compra e o que compra. Paredes em drywall, com flexibilidade, lâmpadas luminárias, equipamentos de metais e sanitários eficientes. Vou pincelar agora um pouco sobre o sírio-libanês, né, para que a gente observe o que ele está se preocupando, e ele fala que ele tem um trabalho de gestão ambiental focado em 2 vertentes principais: a redução do consumo de insumos, tais como água, energia elétrica e gás, e o gerenciamento do descarte e aproveitamento do resíduo produzido. Então, aqui no Hospital Sírio-Libanês, a gente vai verificar alguns
itens que foram fundamentais, como a implantação de vasos sanitários eficientes, a troca da rouparia por roupas que economizassem água, a utilização dos MOPs, que a gente não tem ideia de quanto economizou, né? 2.900 metros cúbicos de água, a instalação de novos compressores de ar-condicionado e a central de água gelada. Em termos de economia de energia elétrica, a questão do grupo motogerador é sempre salientado, as lâmpadas, né, as máquinas da GAC também sempre faladas, e o gerenciamento eletrônico da demanda de água gelada. Por fim, chegando já ao fim, eu queria falar sobre o Hospital São Rafael, que atualmente ele possui 360 leitos. Durante o pico da pandemia da Covid-19, ele chegou a 390 leitos. No plano diretor, ele quer expandir para 500 leitos. Como estratégia, né, eu falei da diretoria, é a educação ambiental e sustentável, a premiação de hospitais saudáveis, né, e valores sustentáveis, como desempenho ambiental, política ambiental, estudos de impacto de vizinhança e relatórios de sustentabilidade. Painéis solares, ar-condicionado, sala de controle, uso de geradores no horário de pico, o controle do resíduo, que foi amplamente ampliado durante a Covid, que assustou, aumentando em 4 vezes o volume de resíduos desinfectantes. Isso foi uma preocupação e o hospital está tomando todo um pensamento em relação a isso, né? E poços artesianos, recirculação de água, monitoramento da água, redutores de vazão, a ETE, que vai ser um ponto que eu vou pesquisar bastante, que eles desenvolvem toda a água do hospital, ela é tratada e jogada no rio, 100% limpa, atrás do hospital, e a qualidade do ar. Então, por fim, finalizando, o que vamos ficar na pesquisa, né? Vamos pensar em água, ar, energia, gás e a geração de resíduos. E aí, essa vai ser uma linha que a gente vai tentar trabalhar, que né, todo hospital que busca a gestão sustentável, que pesquisa seus grandes grupos consumidores, detecta que é necessário trabalhar estratégias de redução do consumo de água, energia elétrica e gás, e realizar o gerenciamento e descarte e aproveitamento de resíduos produzido e monitorando a qualidade do ar interno, né, que com a pandemia isso ficou exemplarmente importante. Então, é importante salientar que tais estratégias devem ser implementadas através de um planejamento eficiente no momento da idealização do projeto, né, e que, por fim, deseja-se promover um espaço de reflexão crítica com medidas e recomendações, objetivando auxiliar arquitetos e engenheiros, projetistas e gestores hospitalares nessa jornada para um edifício hospitalar sustentável e saudável. Eu agradeço o tempo, né, da apresentação e acredito que a gente tem uma jornada positiva, né, nas próximas décadas em relação à sustentabilidade nos hospitais. Coloco à disposição quem se interessar pelo tema.